Olá, aluno, seja bem-vindo ao nosso canal Marques Coppola Ensino de Música. Pois é, a gente está aqui para resolver uma provinha hoje. Vocês, alunos que vão fazer prova para ESA ou para outro concurso para músico militar, esse é o seu canal. Então eu vou pedir para você já chegando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com outro amigo seu que tem o sonho de ser um músico militar. Nós somos Marques Coppola, já trabalhamos há alguns anos, né, ajudando vocês a passarem nos concursos. Vamos gabaritar essas provas. Hoje nós vamos resolver a prova da ESA de 2024. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel Marques, sou pianista e professora de teoria e leitura musical formada pela Faculdade do Rio de Janeiro e já ajudei vários alunos a passarem em diversos concursos, não só militares, mas também para THE de algumas universidades. Se você acha que o seu fraco é teoria musical, você caiu no canal certo, porque nós temos aqui vários vídeos, né, resolvendo outras provas, como prova para fuzileiro naval, prova da EA, Polícia Militar. Então, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade com teoria musical, se já tem um tempo que você estudou, você quer relembrar alguns conceitos, você precisa assistir os nossos vídeos. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, mas vamos lá, porque a gente tem 2 questões aqui para resolver, tá? E, gente, deixa eu falar uma coisa aqui antes. É muito importante você estudar teoria. Às vezes você fica subestimando a teoria musical, achando que porque você toca muito bem o seu instrumento, porque músico, né, muitas das vezes ele é reconhecido pela sua performance, né? Então, às vezes você toca muito bem o seu instrumento, mas você cai em algumas pegadinhas de teoria. Então, não subestime os conhecimentos teóricos, não. Vamos estudar justamente para que você não seja pego nessa área. Às vezes pode entrar alguém que toque até menos do que você, mas ele domina, é um estudioso, domina a teoria musical. Então, ó, fica aí a dica. Vamos resolver. Mais pra frente, a gente vai ter aí abertas as nossas inscrições para o nosso curso Teoria em Forma, mas hoje é dia da gente resolver as questões. Bom, vamos lá. Primeira questão, número 39. Compasso. Lembrando que essa bibliografia, né, a bibliografia que está no edital dessa prova, da ESA 2024, é o primeiro e segundo volume do Teoria, né, da Maria Luísa de Matos Prioli e o Borromeo Med. São os livros mais indicados aí de teoria, os que mais aparecem nos editais, viu? Mas vamos lá. Compasso é a divisão de um trecho musical em séries regulares de tempos. A fórmula de compasso é escrita uma única vez no início da música, vigorando até o final, ou até a indicação de um compasso diferente, sendo escrita após a clave e a armadura. Então tá falando de compasso, vai falar de fórmula de compasso. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica a fórmula de compasso correta do trecho apresentado a seguir. Bom, primeira coisa, eu vou olhar esse trecho aqui, né? E precisamos descobrir nosso denominador ali. Eu quero saber quem é a unidade de tempo. A gente sabe que numa fórmula de compasso, deixa eu colocar aqui porque vocês também, se você não teve aula, porque tem esses também, hein, que não estudaram, mas tocam muito bem. Então, se for um cara esforçado, de repente, né, comprando nosso curso, talvez, ele consiga rapidamente aprender alguns conceitos básicos. Então, a gente pode pensar aqui na fórmula que a gente vai ter um numerador, deixa eu colocar aqui 4 por 4. A gente vai ter o numerador nessa fração aqui, o numerador e o denominador. O numerador, ele vai indicar a quantidade de tempos do compasso, tá? Nós vimos que o compasso é um trecho, nós temos aqui 2 trechos, né? Nós temos aí um trecho musical dividido em 2 compassos. Então, a gente vai fazer uma divisão regular, como se a gente fosse organizar esse trecho musical em partes iguais, né, com a mesma quantidade de tempo. Então, nós temos o numerador que vai indicar a quantidade de tempos do compasso e o denominador ele vai me dar a minha UT, a minha unidade de tempo, ou seja, a figura que vai valer um tempo no compasso, tá? Então, aqui, se eu for pensar, eu vou ver que eu tenho aqui a semibreve, né?
tenho 2 semibreves, tenho esse grupo de notas aqui, que é 1/4 da semibreve. Então, aqui eu imagino que eu tenho aqui eu tenho outro inteiro, aqui eu vou ter 4, que é a 4ª parte, vai ter a mesma quantidade de tempo relativa a uma semibreve, né? E aqui eu tenho a metade da semibreve, eu tenho 2 mínimas, que é metade da semibreve. Então, 2 formando também uma semibreve. Olha lá, eu já formei o quê? 1, 2, 3, 4 tempos, correto? Então, tudo me indica que esse compasso é um compasso de 4 tempos, ele foi organizado em 4 tempos. Quer ver? Vamos dar uma olhada nesse segundo compasso. Olha lá, eu tenho a 4ª parte da semibreve, tá? Formando 1 aqui. Eu tenho 2 semibreves, que é a metade dela, formando mais um tempo aqui. Tenho ela como um tempo e a outra como um tempo. Então, 4 tempos em cada compasso. A gente tá vendo que esse trecho aqui, esse compasso aqui, ele foi organizado em 4 tempos. Bom, e eu tô usando tudo como base quem? O meu inteiro, que é a semibreve. Então, eu descobri que a minha unidade de tempo é a semibreve. A semibreve aqui, ela vai ter um tempo, ela é a minha UT. E aí, agora é só eu escrever aqui a fórmula, porque eu já disse para vocês no início que em cima no numerador fica a quantidade de tempos do compasso, nós vimos que é 4, e embaixo vai ficar a minha unidade de tempo que nós descobrimos que é a semibreve. Então, ficou o compasso 4/1. É um compasso que não é muito utilizado, né? O 4/4 é muito utilizado. Todos os que têm denominador 4, né? Tendo a unidade de tempo como a semínima. Não é muito usual isso aqui, mas a título de teoria, de conhecimento, é bom vocês saberem que qualquer uma das figuras, né? Elas podem ser usadas como unidade de tempo. Eu vou colocar aqui um esquema para você decorar, tá? Isso é bônus nosso, a gente faz isso porque a gente gosta. Então, eu vou colocar aqui a semibreve como um inteiro, a mínima como número 2, porque ela é metade da semibreve, a semínima como número 4, porque ela é a 4ª parte da semibreve, colcheia 8, porque é 1/8 da semibreve, estou subdividindo, ok? Semicolcheia 16, fusa 32 e semifusa 64, porque ela é 1/64, né, avos da semibreve. Então, ficou esse esquema aí, 4/1, 4 tempos, e a semibreve é a minha unidade de tempo. Correto? Vamos seguir? Vamos seguir, porque imagina que nós estamos realmente fazendo a prova lá na hora e a gente tem outras disciplinas, né? Outras questões. Então, vamos rapidinho. Bom, para cada escala maior, existe uma escala menor, formada com as mesmas notas, porém com tônicas diferentes. Entre as formas da escala menor, destacam-se as formas primitiva natural, harmônica e melódica, que possuem diferenças quanto aos graus que as formam nas partes ascendentes e ou nas partes descendentes. Então, aí, a gente já pegou que o assunto é escala menor. A questão, ela já me disse, olha que interessante, que existem alguns tipos de escala menor. A escala menor primitiva ou natural, a harmônica e a melódica. Bom, se você der uma olhada aqui no nossos vídeos, você vai ver que escala menor é uma coisa que sempre cai nas provas. Então, dá uma estudada aí, se você tem dúvidas, se você nunca ouviu falar ou se você quer relembrar, porque eu tô sempre falando sobre escala menor. É um conteúdo muito importante, principalmente pra gente que a gente toca, então a gente lida com escalas. A gente tem que saber diferenciar a escala maior da menor, os tipos das menores, tá? E se você quiser, você tem que pesquisar aqui no nosso canal mesmo. A gente tem outras questões falando sobre escala menor. Mas vamos lá. O que ele quer saber aqui? Ele me deu uma escala, observe a escala diatônica a seguir. Ele me deu uma escala e ele quer que a gente descubra que escala é essa, tá? Que tipo de escala menor é essa? Vamos relembrar os tipos de escala menores. A escala menor natural é aquela escala, tá?
que ela não vai ter nenhuma alteração. São as escalas na sua forma, as suas notas na forma primitiva delas. Se eu for pensar em Lá, falar em Lá menor, né? A escala de Lá menor, nós sabemos que ela é relativa de Dó maior. Para toda escala maior, por exemplo, para toda escala maior, Dó maior, eu vou ter uma relativa menor. E essa relativa menor, ela vai ser uma terça menor abaixo. Então, eu vou pensar, se eu quero achar a escala relativa de uma escala maior, eu tenho que descer, tá? Um tom e meio. Então, eu vou pensar aqui em Dó maior. Qual é a relativa menor dela? Lá menor, tá bom? Lá menor. Por quê? Porque eu desci uma terça menor, tá? Então, para qualquer escala maior, você desce uma terça menor. Se eu fosse para Ré maior e quisesse achar a relativa menor dela, Ré, Dó, Si, Si menor. Então, para todas as escalas maiores, sempre uma terça menor. Eu acho a relativa menor dela, tá? E se fosse o contrário, se eu tivesse uma escala maior, menor e quisesse achar a sua relativa maior, era só eu subir, tá? Se eu estou na menor e quero achar a relativa maior, eu vou subir Lá, Si, Dó, vou subir um tom e meio, uma terça menor, e aí eu acho a relativa maior, tá? É o contrário. Então, aqui a gente achamos a escala, né? Nós achamos a escala, sabemos agora, vamos lá, sabemos achar a escala relativa, né? De um tom maior, achamos a menor. Por exemplo, Dó maior, Lá menor. Agora, nós precisamos classificar essa escala menor. Porque a escala menor, ela pode ser, segundo aqui o autor, de 3 tipos. Natural. Natural, Lá menor natural. É aquele que não teria nenhuma alteração, tá? A escala com as alterações da sua escala relativa maior. Dó maior, tudo nota branca, tudo nota natural, tá? Então, Lá menor, tudo nota natural, a mesma armadura, né? Ela tem a mesma armadura da escala maior, a relativa menor tem a mesma armadura. Então, tudo nota branca sem nenhuma alteração. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Normal. Agora, se a gente tiver a harmônica é um sinal colocado, uma alteração ascendente colocada no 7º grau da escala, tá? Então, o 7º grau, todo o 7º grau da escala menor harmônica, ele é alterado. Usa-se uma alteração ascendente. Então, o nosso 7º, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, o nosso 7º grau, que é o Sol, que nós achamos agora, ele vai receber um sustenido, que é uma alteração ascendente, e ficou Sol sustenido, formando ali um intervalo de meio tom entre o 7º para o 8º grau. Por isso que ela se tornou harmônica. Então, dá Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido Lá. Ok, a melódica, qual a diferença da melódica para a harmônica? A diferença é que o 6º grau também vai receber uma alteração ascendente, um sustenido, né, no 6º, que no caso vai ser Fá, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, ela se torna harmônica. Melódica, perdão. A melódica, ela sobe com a alteração no 6º e no 7º e ela desce sem nenhuma alteração, tá? Então, desenhei para vocês aqui a escala menor primitiva, sem nenhuma alteração, a escala menor harmônica com alteração no 7º grau e a escala menor melódica com alteração no 6º e no 7º na ascendente e sem as alterações, ou seja, com B quadrozinho, no caso aqui a gente está falando tô usando como exemplo Lá menor, né? Sem as alterações, ok? Mas vamos lá, porque nós temos uma escala aqui que está escrita na clave de Dó, 4ª linha, tá? Então, eu já identifiquei que esta nota aqui é Dó. Esta nota é Dó. Se esta nota é Dó, eu cheguei à conclusão que esta primeira nota aqui é Lá bemol. Lá bemol por quê? Porque tem as 7 alterações aqui. Todas as alterações estão grafadas ali. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Tem 7 alterações. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Então, ela é uma escala de Lá bemol menor, tá? Por quê? Ela tem as 7 alterações aqui. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá.
Você precisa estudar armadura de clave, tá? Tem que comprar nosso curso, né? Nosso Teoria Informa, tem que comprar, porque a gente ensina isso do zero. Mas vamos lá. Aqui a gente está resolvendo a prova, não tem como eu ficar explicando todos os conceitos para vocês, né? Você precisa estudar teoria, tá? Mas nós temos aqui as 7 alterações, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. É uma escala de Lá bemol, né? Pela escrita aqui, nós vimos que aqui é o Dó, aqui essa nota é uma nota Lá bemol, pela armadura, Lá bemol menor. E agora a gente vai classificar. Não tem como ser Si bemol, olha lá a letra B. Não tem como ser Si bemol, porque essa nota é Lá. Começa com Lá, termina com Lá, bemol. Não tem como ser Si bemol, só se você for errar aqui na contagem das linhas e dos espaços, né? Não tem como. Poderia ser ou Lá bemol ou Dó bemol, né? Que é o relativo dela, mas o Dó bemol maior também, né? Não seria o Dó bemol menor? Então já tá fora de cogitação a letra B, a letra D e a letra E, porque não tem nada de Ré bemol aqui, né? Esta nota aqui, se você sabe leitura de clave de Dó, você sabe que isso aqui é um Lá. Começou com Lá, terminou com Lá, não tem como ser Si bemol, não tem como ser Dó bemol, não tem como ser Ré bemol, é um Lá, tá bom? Então, é uma escala de Lá bemol. Agora basta eu saber se ela vai ser Lá bemol menor melódica, Lá bemol menor harmônica. Só isso, ficamos entre a A e a letra C. Se é Lá bemol menor melódica ou harmônica. E aí, o que vai dar a diferença é justamente se ela tem alguma alteração, não é isso? Se ela tem alteração no sexto, no sétimo, e se a gente for olhar, a gente vai ver o movimento da escala. A escala ela está na descendente. Todas as opções elas também dão essa, né, opção como descendente, tá? Ela é descendente, ela está descendo, né? Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, enfim, ela está na descendente. Aí na descendente, o que vai diferenciar se ela vai ser melódica ou se ela vai ser harmônica? Na melódica, na descendente, a escala ela desce sem as alterações. Lembra que eu falei que na ascendente é o sexto e o sétimo alterados, né? Meio tom alterado, uma alteração ascendente. Na descendente, na melódica, ela perde as alterações. Então ela desce com as suas notas naturais, certo? E é o que está acontecendo aqui. Ela não é harmônica. Por que ela não é harmônica? Porque senão o sétimo teria que estar com alteração na descendente, tá bom? Porque a escala harmônica, ela sobe com a alteração no sétimo, ela desce igual, ela desce com a alteração no sétimo. Só a melódica que sobe com o sexto e o sétimo alterado, mas ela desce as alterações. Então, caracteriza uma escala de Lá bemol menor, melódica, descendente. A opção aqui foi a letra A, correto? Vamos seguir? Ficamos com 39, ficou C, né? E a 40 ficou letra A. Joia, vamos que a gente tem mais algumas questõezinhas aqui. Tons vizinhos, gente. Tons vizinhos é um assunto também muito importante, tá? A gente que toca, a gente lida com tonalidade, ó, eu sou pianista, eu preciso ter isso tudo na ponta da língua, sabendo as escalas, alterações, sabendo os tons relativos, tudo certinho. Tons vizinhos, o mesmo nome já diz, eles têm alguma semelhança, tem alguma, como eu posso dizer, estão próximos um do outro, eles têm uma proximidade, essa é a palavra, proximidade, tá? Então são tons que têm a mesma armadura do tom principal. Diferem dele por uma quantidade determinada de acidentes, a mais ou menos. Teoria Informa, a gente ensina isso tudo. A gente tem um tom, vou pensar em Dó maior, tá? Eu vou ter tons vizinhos, tons que são próximos a ele, tá? E que vão se diferenciar, né, apenas com a quantidade de acidentes na sua armadura, uma quantidade a mais ou a menos. Então, por exemplo, o Dó maior, ele é vizinho direto de Fá maior e de Sol, do quarto e do quinto graus. Por quê? Porque eles têm apenas uma alteração de diferença. No caso do Fá maior, o Si bemol.
E no caso da escala de Sol, o Fá sustenido. Dó maior não tem nenhuma alteração. Fá maior tem um acidente, que é o Si bemol. E na escala de Sol maior tem o acidente, que é Fá sustenido. Então, esses tons, eles se diferem apenas por uma, né, em relação ao Dó, eles se diferem apenas por uma alteração. Então, eles são vizinhos, tá bom? Então, eu já disse pra vocês aqui que pra eu achar um vizinho direto, o que eu vou fazer pra achar o vizinho direto? Regra básica de um tom. Vizinho direto é o seu relativo menor, tá? Ou o seu relativo maior. Se eu tiver num tom maior, vai ser o seu relativo menor. Se eu tiver num tom menor, vai ser o seu relativo maior, tá? VD, vizinho direto, o tom relativo. O quarto grau, né? E o quinto. Se eu estou em Dó e eu quero achar o vizinho, quem é o relativo menor de Dó? Lá menor. Certo? A gente acabou de falar isso na escala menor. E o quarto, Dó, Ré, Mi, Fá. Pensa na escala. Fá maior. Fá maior. Fá maior. Tá péssima essa escrita aqui. E o quinto, Sol. Sol maior. Então, vizinhos diretos de Dó maior. Relativo, menor, Lá menor. Quarto tom do quarto grau, Fá maior. E tom do quinto grau, Sol maior. VD, vizinhos diretos. E para eu achar os vizinhos indiretos, os VI, vizinhos indiretos, são os relativos do quarto e do quinto. Relativo do quarto, Fá maior, Ré menor, tá? Aquela coisa da terça, né? Abaixo. Vizinho do quinto, relativo do quinto, Mi menor. Então, eu tenho aí todos os vizinhos de Dó maior. Os vizinhos diretos, Lá menor, Fá e Sol, relativo menor, quarto e quinto. E os VI, os vizinhos indiretos, que são os relativos menores do quarto e do quinto. Se o quarto é Fá, o relativo menor é Ré menor. E se o quinto é Sol, o relativo menor é Mi menor. E aí eu fiz o esquema mostrando todos os vizinhos do Dó. Ok, assinale a alternativa a seguir com os vizinhos do tom principal, Si bemol menor. Ele deu um tom menor. Então eu vou fazer o contrário. Vizinhos de Si bemol menor, que eu vou ter que dar Ctrl Z, apagar um monte de coisa. Meu Deus. Vamos lá. Vai pensando aí, antes que eu escreva. Vizinhos de Si bemol menor. Vamos achar o relativo maior dele? Só subir uma terça, não é isso? Si, Dó, Ré, Ré bemol maior. Se você falou Ré bemol maior, você acertou. Então, Ré bemol maior, nós já temos ali algumas opções. Mas deixa eu escrever. Si bemol menor. VD. Vai ser Ré bemol maior, que é o seu relativo maior. O quarto é Si, Dó, Ré, Mi, Mi bemol menor. E o quinto, Fá menor. Ai, professora, por que é Mi bemol menor? Gente, porque o Mi bemol, ele faz parte da escala. O Mi é bemol nessa escala. Ah, mas por que o Fá é Fá menor e não é... Aqui é menor, tá? O Fá é menor e não é Fá bemol. Ah, meu bem, você tem que comprar o curso, você tem que estudar as escalas, tem que saber porque que um é bemol num e não é bemol no outro. Isso daí tem que saber teoria, né? Não tem como a gente explicar tudo aqui, porque a gente não dá tempo. Então, VD, vizinhos diretos. Ré bemol maior, que é o relativo dele. O quarto, Mi bemol menor. E o quinto, Fá menor. Agora os VI. O VI vai ser os relativos do quarto e do quinto. Então, qual é o relativo do quarto? O quarto é Mi bemol. Quem é o relativo de Mi bemol menor? Mi, Fá, Sol. Sol bemol maior. E o quinto, quem é o relativo de Fá menor?
Fá, Sol, Lá. Lá bemol maior, tá? Do quinto. Tem horas que eu escrevo o nome da nota, tem horas que eu escrevo a cifra. Desculpa, que eu toco, então é assim. E vocês devem saber também. Então, temos aí todos eles. Ré bemol maior, Mi bemol menor, Fá menor, Sol bemol maior e Lá bemol maior, que são os vizinhos diretos e indiretos. Tem que gravar, hein, queridos? Tem que gravar, aluno. Vizinho direto, relativo, tom do quarto e quinto. Quarto e quinto. E vizinhos indiretos, os relativos do quarto e do quinto. Tá joia? Então, vamos conferir aqui nas alternativas. Nós temos Ré bemol maior, Mi bemol menor, Fá menor, Sol bemol maior, Lá bemol menor. Lá bemol maior. É a letra B, sem sombra de dúvidas, tá bom? A C não tem como ser. Até começou correto, Ré bemol maior, Mi bemol maior, mas aí deu mole, porque aí falou que é Mi bemol maior. O que tem a ver Mi bemol maior aqui? Não é Mi bemol menor. Se o tom é Si bemol menor, o quarto relativo dele, Si, Dó, Ré, Mi, vai ser o Mi bemol menor. Não tem nada a ver com Mi bemol maior. Fá maior piorou a situação, tá bom? Tudo trocado aqui. Sol bemol menor também não faz nenhum sentido. E Lá bemol menor também não. Você tem que conhecer de tons, escalas, alterações, tá certo? Bom, vamos lá. Próximo. Segundo MED, o Borromil, né? Na página 293, ornamento em música são notas ou grupos de notas acrescentadas a uma melodia. Sua finalidade é adornar as notas reais da melodia. Diz ainda que também podem ser descritos como desenhos musicais que enfeitam e embelezam uma melodia ou acorde. Vocês que tocam, né, principalmente instrumento de sopro, né, vocês estão acostumados em ver esses ornamentos nas partituras. São diversos ornamentos, tá? Nós temos também um curso de História da Música muito bom que fala sobre esses ornamentos, quando que esses ornamentos surgem, que períodos da história da música, né, que usam algum determinado tipo de ornamento. Então, assim, é coisa muito específica ali de cada período da música, mas enfim, nós utilizamos os ornamentos para embelezar a música. Nós temos uma nota principal, né, e ali nós vamos colocar algum adorno, né, antecipando ali a nota principal ou passando pela nota principal, enfim. Com isso, vamos observar as notas reais e os ornamentos apresentados a seguir. Esse ornamento aqui, gente, tem que conhecer, né? Tem que saber. Esse que faz um movimentozinho aqui, né? É o grupeto. É o grupeto. Nosso Teoria em Forma, a gente ensina todos os tipos de ornamento, tá? É um grupo de notas, né? Esse movimento, nota abaixo, nota real, nota acima, né? Nota real, enfim, é o grupeto. Não tem sombra de dúvida, tá? Dó, Si, Fá, seria Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, né? Alguma coisa assim, que a gente faz esse movimento faz esse grupo de notas antes da nota real, né? Abaixo e acima. Então, é o grupeto. Ou vai ser B ou vai ser D, tá? Vamos ver o que diz essa segunda aqui, número 2. Ah, esse daqui é o mordente, muito utilizado, ó, mordente. Muito utilizado, deixa eu botar aqui, grupeto. O mordente, muito utilizado nas peças barrocas. A gente toca piano, a gente se depara sempre com um mordente, tá? O mordente, ele pode estar cortado ou pode não estar cortado. Isso tem a ver com a nota, se é acima, se é abaixo, o movimento, né? Se é para uma segunda menor abaixo ou para uma, segunda maior abaixo ou uma segunda acima, enfim. Mas esse não está cortado, tá? É um mordente, muito característico do período barroco nas peças de piano. Esse aqui também vejo bastante, porque sou pianista, é o arpejo, tá? Quando ele é assim, né? Essa cobrinha assim, essas notas elas estão todas juntas, né? É um Sol, Si, Ré, Sol, é um acorde de Sol maior,
né, com 4 sons, né, sol maior, só que ele não é tocado chapado tudo junto, sol, si, ré, sol de uma vez, né? As notas não são simultâneas, mas notas bem rapidinho, mas sucessivas, um arpejo, tá bom? E aqui é um portamento no número 4. Portamento é quando eu faço essa notinha aqui, ó, eu tenho essa notinha antes da nota principal, né? Eu tenho uma nota curta, né? Uma notinha curta, antecipando ali, antes da nota principal. Aqui, nota principal, NP, eu coloquei, é o sol. E ao invés de eu fazer Fá, Sol, eu faço Fá, Sol, Fá, Sol. Esse A, Fá, Sol. Eu não ataco o Sol, né, direto. Fá, Sol. Eu faço Fá, Sol. Então, tá ligada, né, essa notinha aqui. Bem nesse tempo curto, meio tempo aqui, né, uma colcheiazinha. Isso se chama portamento. Então, ficamos com grupeto, mordente, arpejo e portamento. É a letra D, tá bom? Vamos seguir, tem que estudar, porque tem mais, ó. Tem apogiatura, tem outros tipos tem os diversos tipos de mordente, enfim, né? Tem que estudar, tem o glissando, são vários os ornamentos, tá? 43. Com relação à formação de escalas, Borromeo Med ensina que o termo tetracorde tem origem grega, sendo uma sucessão de 4 notas diferentes consecutivas. O nome já nos sugere, né, galera? Tetra vem de 4, tá? E corde tem a ver com cordas, né? Notas, quatro notas aí, tá bom? Então, elas são sucessivas, se eu for pensar no tetracorde de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá é o primeiro tetracorde da escala de Dó, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou formar o segundo tetracorde, Sol, Lá, Si, Dó. Formei o segundo tetracorde. Primeiro tetracorde, segundo tetracorde. Toda a escala é formada por 2 tetracordes, tá bom? Então, ali a escala de Dó maior. Então, Ré, Mi, Fá, primeiro tetracorde, as 4 primeiras notas, e Sol, Lá, Si, Dó forma o restante da escala, o segundo tetracorde, com as 4 últimas notas, ok? Então, primeiro, segundo. Sobre o assunto, vamos assinar a alternativa correta. O segundo tetracorde da escala de Dó forma o tetracorde inicial da escala de Sol menor. Olha o que ele está dizendo, que o segundo tetracorde da escala de Dó, eu acabei de desenhar a escala de Dó aqui, tá? O segundo tetracorde começa com a nota Sol, com a quinta. O tetracorde inicial da escala, no caso Sol, né? Forma a escala de Sol menor? Não, tá? O segundo tetracorde da escala de Dó forma a escala do tom vizinho dele, o vizinho direto dele, o Sol maior e não Sol menor. Então, tá fora porque falou que é menor e não é, é o Sol maior. Letra B. O primeiro tetracorde da escala de Si maior, o primeiro tetracorde da escala de Si maior, forma o tetracorde inicial da escala de Fá sustenido maior? Claro que não, né? Se o primeiro tetracorde de Si maior é quem? Forma a escala de Si maior, né? Primeiro tetracorde de Si maior, Si, Dó, sustenido, Ré sustenido, Mi. É o início da escala de Si maior, né? E não de Fá sustenido maior. Fá sustenido maior seria o segundo tetracorde, formaria o segundo tetracorde de Si maior. Mas o que ele tá falando aqui, quase que eu caí nessa, porque eu achava que, como tá segundo, tem que prestar atenção. Eu achei que fosse, se realmente fosse o segundo tetracorde de Si maior forma o tetracorde inicial de Fá sustenido, aí sim, mas ele tá falando que é o primeiro tetracorde. E o primeiro tetracorde é o próprio Si maior, tá bom? Então não é. Letra C. O segundo tetracorde da escala de Fá. Vamos desenhar a escala de Fá. Maior. Fá, Sol, Lá, Si bemol. Professora, por que o Si bemol? Você tem que comprar o curso.
Fá, sol, lá, si bemol, dó, ré, mi, fá. Primeiro tetracorde, segundo tetracorde de Fá maior. Ele tá falando, o segundo tetracorde da escala de Fá forma o tetracorde inicial da escala de Si bemol. Não, forma a escala de Dó maior, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou ter espaço. Letra D. O segundo tetracorde da escala de Fá sustenido maior forma o tetracorde inicial da escala de Dó sustenido maior. A gente precisa formar, né, o primeiro tetracorde. Vamos lá. Para saber o segundo, tem que saber os dois. Vamos lá. Fá sustenido. Fá. Sol sustenido. Lá. E Si. Depois, Dó sustenido. Ré. Mi e Fá. Segundo tetracorde começa com o Dó sustenido, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Segundo tetracorde começa com Dó, forma a escala de Dó sustenido maior. Essa é a correta. Agora, o segundo tetracorde, letra E, da escala de Mi maior forma o tetracorde inicial da escala de Lá maior? Não! Primeiro tetracorde de Mi maior é Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Lá é a quarta nota. Segundo tetracorde começa com Si. Formaria a escala de Si maior. Tá bom? Tom do quinto grau. Então, o correto é a letra D. Segundo tetracorde de Fá sustenido, Fá, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Forma a escala de Dó sustenido maior, com o segundo tetracorde. Bom, vamos lá. 44. Segundo mede acorde a combinação de 3 ou mais sons. Observe os acordes de 3 sons a seguir. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos acordes apresentados na ordem que aparece. Bom, vamos lá, gente. Nós temos ali Mi, Sol, Si bemol na clave de Sol, tá? Classificação de acordes. Os acordes, eles podem ser perfeito maior, perfeito menor, eles podem ser aumentados, eles podem ser diminutos. Isso tudo no Teoria em Forma você fica sabendo, tá? Mas vamos bem rapidinho aqui. Mi, Sol, Si bemol. O que vai fazer com que esse acorde seja maior, menor, aumentado ou diminuto? Seus intervalos. Todo acorde ele é formado, tá? Toda tríade, vou falar de tríade aqui, tá? Que são acordes de 3 sons, que são os que aparecem aqui na questão. Existem acordes de mais sons, de 4, 5, ok, mas não é o caso aqui, tá? Tá falando da tríade, que é esse acorde de 3 sons. Ele é formado pela tônica, que é a primeira nota, pela terça superposta ou sobreposta, porque você vai ter aí, se for pensar num acorde de Dó, a tônica Dó, a terça superposta Mi, tá? E uma outra terça superposta, né, ao Mi seria o Sol, Dó, Mi, Sol. Então, eu tenho aí um acorde Dó, Mi, Sol, só com terças superpostas. O que vai fazer se esse Dó é Dó maior, Dó menor, Dó com a quinta aumentada ou Dó com a quinta diminuta, vai ser os intervalos entre a tônica e a terça, tá? E a terça e a quinta, tá bom? Então, você precisa decorar, você precisa identificar esse acorde. Olhei, Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, tem que saber intervalo, tá? Intervalo também a gente aborda no nosso Teoria em Forma. Dó, Mi. Dó, Mi é o quê? É uma terça maior. Por que uma terça maior? Porque eu tenho ali 2 tons, tá? Toda terça maior tem 2 tons. Então, Dó, Mi, uma terça maior. Ok. Agora, Mi, Sol é uma terça menor. Tem 1 tom e meio entre o Mi e o Sol. Então, eu tenho ali Dó, Mi, terça maior, Mi, Sol, terça menor. Terça maior com terça menor caracteriza o quê? Um acorde, né? Terça maior,
terça menor, né? É um acorde perfeito maior, tá bom? Então você tem que ter decorado esses esquemas. O acorde maior, todo acorde maior, ele vai ter a terça maior e a quinta menor. Todo acorde perfeito menor, ele vai ter a terça menor, tá certo? E ele vai ser formado por uma terça menor e uma quinta, tô falando de quinta, né? Uma quinta justa, tá? Entre a terça e a quinta, eu vou ter um intervalo ali de terça maior, tá bom? Então, deixa eu usar esse termo terça menor ou terça maior, me referindo a terça do acorde, né? E a terça em relação à quinta. O primeiro, a tônica em relação à terça e a terça em relação à quinta, tá? Então, perfeito maior, eu tenho uma terça maior e uma terça menor. Perfeito menor, eu tenho é o contrário, eu tenho uma terça menor e uma terça maior, tá? Um acorde com a quinta aumentada, eu teria um acorde aumentado, né? Eu teria a terça maior e teria a quinta aumentada, né? A terça da terça para quinta, né? Eu teria aí um acorde aumentado, um intervalo aumentado, uma terça aumentada. E no diminuto eu tenho terça menor e terça menor, tá? Então eu teria dó, mi, menor menor, né? Menor menor, dó, mi bemol e o sol bemol, né? É um acorde diminuto, menor, menor. Tudo isso a gente tem aqui, eu já expliquei isso em outras questões, em outras provas, e no nosso curso de teoria nós temos toda a classificação de acordes, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Do perfeito maior, do menor, do aumentado e do diminuto? Para a gente poder classificar esses acordes aqui. Eu tenho mi, sol, si bemol. Mi, sol, eu tenho uma terça menor. E sol, si bemol, eu também tenho uma terça menor. Eu acabei de falar isso, que o acorde diminuto ele é menor, menor. Foi isso? Então, se o acorde diminuto é menor, menor, formado por duas terças menores, esse acorde é um acorde diminuto. Quinta diminuta. Por que quinta diminuta? Porque se você for olhar em relação ao baixo, em relação à tônica, né? Você vai ver que é um intervalo de quinta, tá? Quinta diminuta. Segundo aqui, sol, dó, mi bemol. Primeira coisa, regrinha básica. Quando a gente tiver com um acorde invertido, que é o caso desse aqui, como assim um acorde invertido? Um acorde que ele não esteja na sua posição fundamental em ordem de terças, tá? Como, por exemplo, mi, sol, si. Mi, sol, si tá em ordem de terças, tá? Mi, uma terça, sol, uma terça, si. Agora, esse sol, dó, mi, ele está invertido, tá? De sol para dó, eu não tenho uma terça. Então, o que eu faço para eu classificar o acorde? Eu preciso colocar ele no estado fundamental. Então, o que eu vou fazer? Colocá-lo em ordem de terças. E aí eu vou ter dó, mi, sol, tá? Organizando, empilhando em terças, eu vou ter dó, mi e sol. Dó, mi bemol e sol. Vou jogar esse sol aqui para cima. Dó, mi bemol, uma terça menor, tá? Mi bemol, sol, uma terça maior. Qual é o acorde que tem uma terça menor com uma terça maior? É o acorde menor, tá? Então vai ser um acorde perfeito menor. Seria o acorde de dó menor aqui, tá? Então ficou quinta diminuta, perfeito menor. Vamos partir para o número 3. Número 3 teve uma mudança de clave. Eu confesso para vocês que eu resolvendo rápido a prova, quase que eu erro. Por quê? Porque eu fui logo achando que era a clave de sol. Mas tem esse detalhe que é da clave de fá, tá bom? Mudou a clave justamente para poder confundir vocês na rapidez ali e achar que é
Mi, Sol, Si, e não é Mi, Sol, Si, que seria Mi menor, um acorde perfeito menor, e não é, mudou a clave, então mudou as notas, é Sol, Si, Ré. Sol, Si, uma terça maior, tá? Si, Ré é uma terça menor. Qual acorde que é formado por uma terça maior e uma terça menor? O perfeito maior, tá bom? Então, acorde perfeito maior seria o acorde de Sol maior, aqui. E por fim, número 4, Fá sustenido, Dó sustenido e Mi sustenido, tá? Está em ordem de terças certinho, né? A gente vai ter ali Fá sustenido maior, Fá sustenido para Lá sustenido, uma terça maior, e de Dó sustenido para Mi sustenido, uma terça maior, certo? De Dó sustenido para Mi sustenido, Dó sustenido, Mi sustenido, uma terça maior, correto, uma terça maior. Qual é o acorde que vai trabalhar com essas terças maiores aí? É o aumentado, quinta aumentada. Então vamos lá, nesse número 4, voltando aqui, de Lá sustenido para Dó sustenido, eu tenho uma terça menor, tá? Vamos voltar. Tenho uma terça menor e aqui uma terça maior. Aí sim, eu vou ter um acorde perfeito menor aqui. Vai ser um acorde de Lá sustenido menor, tá bom? Então, qual a opção que nos dá? Quinta diminuta, perfeito menor, perfeito maior e perfeito menor. Vamos analisar. Letra E, tá? Eu dei mole aqui, uma bobeadinha na terça aqui, tá bom? Lá sustenido, Dó sustenido, terça menor. Isso é classificação de intervalos. Terça menor e terça maior, o acorde que tem. Essa configuração é o acorde menor, tá? Todo acorde menor é formado com uma terça menor, uma terça maior, tá bom? Então, você precisa identificar, classificar essas terças, tá? Se elas são maiores ou menores. E aí a gente já pode fazer um esqueminha para você decorar aqui, tá? Para ficar mais fácil. Quer saber se um acorde é maior, menor, aumentado ou diminuto? Decora isso aí. Perfeito maior, terça maior, terça menor, tá? Tô falando das terças superpostas. Perfeito menor, formado pela terça menor e pela terça maior. Se eu quero saber se ele é aumentado, você vai trabalhar com a terça maior e a terça maior. E se eu quero saber se ele é diminuto, ele vai ser formado pelo menor menor, terça menor e terça menor, certo? Decorando isso, você consegue identificar qualquer acorde, tá bom? Vamos lá para o 45. De acordo com a Prioli, conjunto de sons que acompanham um som gerador ou fundamental desse nome de série harmônica. Com base nessa informação, na série harmônica, até qual som encontra-se o grupo de acordes consonantes e dissonantes chamados naturais. Vamos pensar aqui na nossa série harmônica, né? Eu vou fazer aqui uma pauta e aí a gente vai falar um pouco sobre série harmônica. Eu tenho um som gerador, tá? Preciso correr um pouquinho. Um som gerador. Deixa eu apagar essa clave de som. Eu vou pegar o Dó, que é o meu som gerador. E aí eu vou ter um harmônico. Um Dó grave aqui, que é o... tô colocando SG, som gerador. A partir dele que a gente vai formar a série harmônica. E aí eu vou ter o som gerador com uma oitava de diferença. A partir do som gerador, o primeiro que vai surgir harmônico é o Dó, que vai ser a oitava, primeiro harmônico. Depois eu vou ter um Sol, que vai ser o segundo. Depois
eu vou partir para a clave de Sol, que vai ficar Dó, Mi, Sol, Si bemol, Dó, Ré, Mi. Que são os outros harmônicos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E aí nós vamos ter, se a gente for observar esses acordes que são formados aqui, vamos olhar, Dó, Mi, Sol, Si bemol, né, um Dó 7, né, Mi, Sol, Si bemol, um acorde de diminuta, de quinta diminuta, né, vai formar também, eu estou aproveitando os harmônicos aqui, estou formando acordes, olhando as terças, formando acordes. Aí se eu tiver Dó, Mi, Sol, Si bemol, Ré, um acorde de nona, tá, da nona com a nona. Então, eu consigo formar acordes empilhando as terças aqui dentro com esses harmônicos. E aí a Maria Luísa de Matos Prioli, ela vai dizer que até o nono som, tá, encontra-se um grupo de acordes consonantes e dissonantes chamados naturais, tá bom? Até o nono som. Eu consigo formar esses acordes que eu falei para vocês de sétima da dominante, esse acorde que eu falei de nona maior, esses acordes de quinta diminuta, todos foram formados utilizando essas notas, esses harmônicos aqui até o nono som, a partir do som gerador, certo? Vamos seguir. Dá-se o nome de alteração ao sinal que se coloca antes de uma nota e serve para modificar-lhe a entoação, segundo a Prioli. Baseado nessa informação, qual é a única alteração cujo efeito é sempre ascendente? Eu, quando falo de alteração, para os meus alunos que são mais novinhos, eu utilizo uma escada. E aqui na minha escada, no centro, no degrau do meio, eu coloco o B quadro. O B quadro, porque aquela nota, né? Vamos pensar, né? Natural. Então, eu coloco ali no meio, ele anula, né, o efeito da nota. De alterações, nós temos sustenido, temos o bemol, temos o sustenido, né, ele é uma alteração ascendente, que altera meio tom para cima. O dobrado sustenido, que é dobrado, né, como o mesmo nome já sugere, ele vai alterar mais do que o sustenido, então vai acabar tendo uma diferença de um tom, né, vai alterar um tom para cima. O B quadro, deixa eu colocar aqui, sustenido, dobrado sustenido. O B quadro, que anula o efeito da alteração. E agora a gente vai pensar nas alterações descendentes, que é o bemol, dobrado, bemol. O bemol, ele vai alterar a nota meio tom abaixo, ele é o antagônico do sustenido, enquanto o sustenido altera meio para cima, o bemol altera meio para baixo. E o dobrado sustenido é o antagônico do dobrado sustenido. Enquanto o dobrado sustenido aumenta um tom para cima, o dobrado bemol abaixa um tom para baixo, tá bom? Então, eu faço esse esqueminha aqui, ó, porque a gente tem na escadinha, a gente consegue visualizar melhor, né, o efeito dessas alterações. Aqui eu tenho a nota natural no B quadro, se eu quero aumentar meio, eu uso sustenido, se eu quero aumentar mais meio, ou seja, um tom, eu uso dobrado sustenido. Aqui no B quadro eu tenho a nota natural, se eu quero abaixar meio, eu uso bemol. Se eu quero abaixar mais de meio, né, ou seja, um tom, né, dobrar isso, eu vou ter o dobrado bemol, tá? Eu consigo visualizar esse movimento, né, ascendente e descendente. Baseado nessa alteração, nessa informação, qual a única alteração, o efeito, ele é sempre ascendente? A gente pode pensar que a alteração ascendente, quem poderia fazer? O sustenido, mas o sustenido, quando eu já estou numa nota dobrado, sustenido, e eu quero descer esse meio tom, aí eu vou usar quem? Eu vou usar o próprio sustenido. Então, o sustenido ele acaba funcionando também como uma alteração que abaixe. Em alguns casos, quando a nota já é dobrada sustenido. Numa partitura, se eu tenho um Fá dobrado sustenido e eu quero
colocar para Fá sustenido, eu vou usar o quê? Eu não vou usar o B quadro, eu vou usar um sustenido, que é uma alteração antes do dobrado sustenido. Qual a alteração que vem antes? Não é o sustenido? Então ele vai acabar funcionando, né, como uma alteração descendente, nesse caso que a nota já é uma nota dobrado sustenido. Então não é o sustenido. O sustenido ele vai funcionar também em alguns casos, alterando essa nota para baixo, descendente. Então a única delas que não vai ter como vai ser o próprio dobrado sustenido, porque o dobrado sustenido ele é o limite, não tem como, né? Só o dobrado sustenido. O sustenido ainda consigo utilizá-lo como alteração descendente, tá? E com as outras também vai acontecer isso. Então a única nota que o efeito dela vai ser sempre ascendente, não tem como ser descendente, é o dobrado sustenido, tá bom? No primeiro momento você pode pensar, a alteração efeito ascendente ou sustenido. O sustenido ele tem efeito ascendente quando a nota é uma nota natural. Se eu tenho Dó e eu quero aumentar meio, ela sim vai funcionar como uma alteração ascendente, Dó sustenido. Mas se eu já tenho uma nota que já é sustenido e aí eu quero aumentar, eu vou usar o dobrado sustenido. Mas se eu quiser voltar, se eu quiser fazer o contrário, eu consigo utilizar as outras notas como eu vou ter que pegar essa alteração anterior da minha escadinha para poder descer meio. Então, se eu tenho uma nota que é sustenido, eu vou usar o B quadro. Se eu tenho uma nota que é natural, para descer eu vou usar o bemol. E assim sucessivamente. Agora, se eu tenho uma nota que já é dobrado sustenido, eu vou usar a alteração que vem antes para descer meio, que é o sustenido. Então, o sustenido aqui acaba funcionando também para alterar para baixo. A única que eu não vou conseguir fazer é com o dobrado sustenido, porque ele já é o limite ali, eu não tenho como mais alterar, certo? Vamos lá? Então, aqui a opção foi C, dobrado sustenido. Bom, vamos lá. 47. A diferença de altura entre dois sons recebe o nome de intervalo. Como podem ser classificados os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima? Tá? Classificação de intervalos. Gravem isso, tá? Você decoreba. Os intervalos, eles podem ser maiores, menores, aumentados, diminutos ou justos. Só que o termo justo, a gente só se refere a quarta, quinta e oitava. Quarta justa ou quinta justa ou oitava justa. A gente não fala, por exemplo, quarta maior, tá? A gente não fala quinta maior, oitava maior, a gente usa o termo justo. E esse justo só é utilizado para quarta, quinta e oitava. Os outros, intervalo segunda, terça, sexta e sétima, eles podem ser as outras coisas. Pode ser maior, menor, aumentado ou diminuto. Tá bom? Os de segunda, terça, sexta e sétima. Tá bom? Só os de quarta, quinta e oitava que são justos. Então não existe segunda justa, pelo amor de Deus. Existe segunda maior, terça maior, sexta maior, sétima maior. Ou menores, tá? Segunda menor, terça menor, sexta menor, sétima menor. Ou também aumentados, né? Ou diminutos. Mas não se utiliza os justos. Então, segundas, terças, sextas e sétimas podem ser maior, menor, aumentado e diminuto é a letra C, tá? Nada de justo aí. 48. Na música existem diversos tipos de escala. Algumas se diferem pela quantidade de notas e relação intervalar. A escala que é formada exclusivamente por intervalos de semitons diatônicos e cromáticos, semitons diatônicos e cromáticos, é chamada de escala cromática, tá? Tendo semitons, só de dizer
que a escala ela é formada por semitons, tá? A gente já consegue ver semitons que são ou diatônicos ou semitom cromáticos. Se você não sabe a diferença disso, você precisa estudar a teoria musical, tá, minha gente? Como que se classifica, né? Se o semitom é cromático, se o semitom é diatônico, tem que estudar, fazer um cursinho de teoria. Mas semitons diatônicos e cromáticos e a escala cromática, tá bom? Vamos lá. É só pensar na escala cromática de dó. Dó sustenido, ré sustenido, mi, fá, né? Fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si, dó. A diferença entre esses semitons aí, esses são semitons cromáticos ou diatônicos. Eu já dei mais ou menos a dica aqui, mas eu não vou falar pra vocês, vou ter que ocupar o pulso. Tá bom? Aí, mas é uma escala cromática, tá bom? Assinale o termo musical, número 49, que completa corretamente a frase. Nananana são notas executadas em tempo fraco ou parte fraca de tempo, sendo tempos fortes ou partes fortes de tempo preenchidos por pausa. Então, se eu for pensar aqui, ele tá querendo dizer o quê? Eu tenho um 4x4 e eu tenho aqui... Vou botar 4 tempos aqui de semínima, todos os tempos preenchidos para vocês conseguirem visualizar. O que ele está dizendo é que se eu tenho notas executadas em tempo fraco ou parte fraca de tempo e os tempos fortes preenchidos por pausa, se eu tenho isso aqui, por exemplo, um tempo forte, tempo 1, pá, 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 que é um tempo forte, né? Se eu tenho esse tempo forte preenchido por uma pausa e uma parte fraca, que é o segundo tempo, né? Uma parte fraca preenchida por som, né? Essa dinâmica de pausa em tempo forte e nota em tempo fraco, isso caracteriza o que nós chamamos em música de contratempo. Isso é muito bonito, porque aí eu teria, se fosse... Preste atenção, se fosse nota e pausa, seria pá, pá, né? Eu fiz o primeiro tempo com nota, tempo forte com nota, e o segundo tempo, segundo e quarto tempos com pausa, né? E primeiro e terceiro tempo com nota, ficou pá, pá. Agora, se eu substituo, né, o primeiro tempo e o terceiro tempo por pausas e coloco o segundo e quarto tempo com notas, que seriam as minhas partes fracas, eu vou ter pá, pá, um contratempo, tá bom? Vamos para 50, que é a nossa última questão, falando sobre andamento. Andamento é o movimento rápido ou lento dos sons, guardando sempre a precisão dos termos do compasso, tá? Nós temos a área em música que vai estudar os andamentos, as variações de andamento, que é a agógica, tá? A dinâmica vai estudar as variações de intensidade, de volume do som, se é mais fraco, se é mais forte, né? E a agógica vai estudar aí essa parte de andamentos. Então, o andamento, ele vai ser um movimento mais rápido ou mais lento dos sons, guardando sempre a precisão dos tempos do compasso. As opções abaixo apresentam um andamento rápido, exceto. Então, ele está dizendo que todas elas ali são andamentos rápidos, só uma que não, tá? Então, a gente precisa saber essa classificação aí, né, dos andamentos. E eu digo para vocês que um andamento que a gente considera o meio termo, né, eu vou dizer que é o andante. O andante, ele é 60 BPM, tá? Eu tô falando, não vai precisar você saber quantos BPMs aqui não, mas eu quero falar, tá? Eu acho importante. São 60 batimentos por minuto. Em um minuto eu tenho 60 batimentos, 60 pulsações. É a batida do relógio, do ponteiro do relógio.
o andante. Agora, o allegro, que é um andamento rápido, é 120, é o dobro do andante. É 120 BPM, tá bom? Eu vou ter, agora olhando pro inverso, né, pros lentos, eu vou ter ali o adágio. O adágio, ele é 40 BPM. Lento pra caraca, né? Então, eu vou ter um grupo de andamentos lentos, né? Que a priori ela vai dizer que é o adágio, tem o lento, adágio, lento, largo, e tem mais um. Adágio, lento, largo e largueto. Esse aqui, largueto, são os andamentos lentos. Agora, eu vou ter os andamentos moderados, que vai ser o moderado. Quem mais? O andantino, o andante e o alegreto, certo? São moderados. E por fim eu vou ter os rápidos, que são o allegro, 120, que eu falei, o vivo, o vivace, o vivo, o presto é rápido, tá? E prestíssimo, que é o mais rápido de todos. Então isso daí tem que decorar, tem que se familiarizar com esses andamentos, né? A gente que toca piano, isso vem no início lá da nossa partitura, no início dos movimentos lá da peça que a gente está tocando, vem escrito largo, vem escrito allegro, às vezes muda esse andamento, né? Sonatinas mudam o andamento, às vezes tem um movimento que começa um andamento allegro e depois no meio da peça já vira um andante no segundo movimento, depois volta por um andamento allegro, um andamento vivo, enfim, né? O vivace. Então, a gente precisa se familiarizar com esses nomes, tá? Com esses termos. E olhando ali para a questão, nós vimos allegro, presto, vivace, vivo, que são todos andamentos rápidos, exceto o alegreto, que faz parte aí, letra A, que faz parte do grupo dos moderados, tá? Dos andamentos moderados. O alegreto é um cosquinha ali perto do allegro, tá bom? Dos moderados, eu diria que ele é um dos mais rápidos dentro dos moderados, mas ele ainda é classificado como moderado. O allegro, que é o primeiro aí da categoria dos rápidos, tá bom? Então, resolvemos a nossa prova. Logicamente que aqui nós detalhamos, né? Nós ficamos um tempo conversando, batendo papo sobre esses conceitos, porque eu nunca gosto só de resolver a questão, eu sempre gosto de deixar alguma explicação para você que nunca ouviu falar sobre esse assunto, ou para você que tem muito tempo que não estuda, para você relembrar. Mas se fôssemos fazer direto, nós resolveríamos essa prova em muito menos tempo, tá? Menos de meia hora, com certeza. A professora aqui já ia anotando logo tudo rápido, papo de 10 minutos eu já teria terminado isso, 10, 15 minutos. Mas para vocês, estando aí com a teoria na veia, vai ser tranquilo, vocês vão resolver isso em pouquíssimo tempo, porque o nosso foco aqui, nosso objetivo aqui é preparar vocês de uma forma que vocês consigam fazer isso com assertividade, com agilidade, rapidamente, até porque vocês vão ter outras matérias, outros assuntos para realmente prestar atenção. Tem inglês, tem geografia, matemática, enfim, português. Então, já eliminando essa parte de música em uns 15 minutos no máximo, né? Já tá maravilhoso para você se dedicar às outras coisas aí. Nós vamos ficar por aqui.
Mas vou pedir mais uma vez, você se inscrever no nosso canal. Tem questões aí antigas, você dá uma olhada, essa professora está resolvendo outras questões aí de outras provas, tá? Fuzileiro Naval, ESA, EEAR, Polícia Militar, tem muito conteúdo bacana aqui. Nós somos Marques Copley, ensino de música. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também está sonhando em ser músico militar. E vamos pra cima, tá bom? Somos Marques Copley, ensino de música. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo e qualquer dia a gente volta aí para conversar mais, resolver mais questões de prova de teoria, porque teoria não precisa ser a sua parte vulnerável, fraca nos concursos, não, tá bom? Você consegue de uma forma muito objetiva, muito assertiva, dentro de um tempo, né? Um tempo curto, né? Sintetizar todos esses assuntos aí de teoria que caem nas principais provas. Um abraço e até o próximo vídeo.